Shalom, gente do céu, aleluias! Hoje é domingo, glória! Primeiro dia da semana, dia 18 de fevereiro de 2024. O nosso tema de hoje também é bem polêmico, amém? Hoje a gente vai falar sobre acreditar. Ou melhor, né? Sobre ter fé. A gente vai falar tudo muito rapidinho, mas eu quero, assim, motivar você a se questionar. Se você é uma pessoa que está acreditando ou se não está acreditando em Jesus. Né? A gente sabe que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, né? E a gente sabe que a fé é o que mantém viva essa chama, sabe? E por isso nós precisamos cuidar, né? Para não perdermos a nossa fé. Amém, queridos? Aleluias. Então, a pergunta que não quer calar para mim e para você é: você acredita em Jesus? A gente vai lá no livro de João, capítulo 7, e leremos do versículo 1 até o versículo 9. Mas nós vamos dar foco mesmo em apenas um versículo, amém? Então agora vamos ler. A versão que eu vou ler hoje é acho que é Almeida atualizada. Almeida revisada e atualizada. Que diz assim: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Presta atenção. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Você sabe quem eram os irmãos de Jesus? Irmãos de sangue aqui, tá, queridos? Irmãos de sangue. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são mas subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Vamos orar? Pai de amor, Deus poderoso, grande eu sou, Papai querido. Senhor, na tua presença nós entramos, Senhor, pedimos permissão para falar contigo e ouvir a tua voz e ser guiado pelo teu doce Espírito Santo. Papai querido, Deus poderoso, grande Deus. Aleluias, pedimos perdão pelas nossas falhas, transgressões, tudo que nos impede, Senhor, de ouvir, aleluias, e praticar a tua palavra. Dai-nos um coração, aleluias, obediente, um coração que te ama verdadeiramente, Senhor.
aleluias, que obedece e busca os teus mandamentos, a tua palavra, o teu amor. E aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluias, e que os nossos olhos estejam no Senhor, Pai. Que o teu nome seja adorado, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado. Segura na nossa mão e não deixa a nossa fé esmorecer. É o que eu te peço, abençoa essa semana. Aleluias, abençoa as nossas vidas e nos dê um coração ensinável nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém! Glórias! Então, queridos, eu quero falar aqui nesse texto sobre a incredulidade mesmo dos irmãos de Jesus. Mas antes, eu quero falar para vocês quais eram os nomes dos irmãos de Jesus, tá bom? Então, claro, segundo historiadores, né, os irmãos de Jesus eram 4 e ele tinha também 2 irmãs. Então, o nome deles eram Tiago, José, Judas, Simão e 2 irmãs, né? Aleluia. E aí, a Bíblia fala sobre uma determinada situação e aconteceu uma festa que era chamada a Festa dos Tabernáculos, que para você conhecer melhor sobre essa Festa dos Tabernáculos, eu convido você a ir lá no livro de Levítico, capítulo 23, que vai explicar, né, sobre essa festa, tá bom? Então, lá no livro de Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 33 até o 40, vai falar sobre essa festa. E aí era uma festa, né, que os judeus tinham e Jesus, ele não quis ir porque ele estava sendo ameaçado de morte. Não porque, eu não vou porque eu não quero, não. Ele não foi porque ele sabia que se ele fosse, né, poderia acontecer alguma coisa, e para evitar qualquer situação, até porque tudo que Jesus fazia era intencional, né, e porque Jesus era obediente ao Pai, e ele ali decidiu ficar, né, onde ele estava. E ali os seus irmãos, né, falaram assim, você está querendo se esconder por quê? Se você faz as obras que você faz, por que você já não se revela logo, né? Mas aí Jesus, na sua obediência, ele acabou ficando, né, até para se preservar, porque ainda ia chegar o tempo dele, né, de se apresentar e falar quem ele era. Então, eu quero falar com você aqui sobre a incredulidade. Imagina só, os irmãos de Jesus cresceram com Jesus, né? Viram ali o seu desenvolvimento. A Bíblia não conta, né? Não fala sobre todo o período de desenvolvimento de Jesus, mas eles cresceram com Jesus. Então, provavelmente, eles experimentaram coisas extraordinárias que a gente não experimentou. E aí, eles acabaram, né? Falando algumas coisas com Jesus que deu a entender que eles estavam com a fé deles abalada, né? Eles queriam que Jesus se manifestasse logo. E aí, eu fui procurar sobre essa palavra incredulidade. Eu achei muito interessante, porque incredulidade é a falta de fé. Olha que profundo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diz que é um estado, uma atitude, uma tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Então, imagina que alguém está falando de Jesus para você. Agora, naquela época eles estavam vendo e estavam sendo duvidosos, né? Estavam colocando o ministério de Jesus ali em dúvida. Foi isso que eu entendi, pelo menos nessa primeira parte aqui, que fala sobre a fé deles, né? Fala assim, eu não vou, Jesus ainda fala para eles, eu não vou porque vocês podem andar livremente, mas eu não posso porque eu sou odiado, porque todas as vezes que eu vou falar, né, eu acabo, como é que ele falou? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Então, eu
falo para eles o caminho que eles estão seguindo. Resumidamente é isso. Então, quando uma pessoa é confrontada, geralmente, o que acontece com ela? Gera um desconforto, né? E meu marido até costuma falar assim, né? Meu esposo fala assim, a culpa é de fulano, ele joga em quem ele quiser. Então, aqui no caso, né, Jesus, ele falava abertamente onde é que estava o erro do pessoal e eles não queriam aceitar. Então, por causa disso, eles queriam matar Jesus. E aí, né, a gente volta aqui para essa palavra de incredulidade e eu queria falar com vocês. Se eles que estavam andando ali com Jesus estavam vivendo essa situação, imagina nós, né, nos dias de hoje. O que acontece? Quando eu falo nós, eu não estou falando especificamente para os cristãos, né? Mas eu falo para o ser humano aqui em geral, né? Nos dias de hoje, para acreditar. Então, queridos, por que nós precisamos ter cuidado, né? Para não perdermos a nossa fé. A palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Alguém falou de Jesus para você, ou você sente essa chama arder no seu coração, mas por conta de alguma circunstância, você acabou começando a questionar o agir de Deus, o mover de Deus. Tem coisas, queridos, que nós não entendemos. Deus permite a gente viver uma situação aqui, né? E logo lá na frente a gente questiona, muitas pessoas questionam, mas logo lá na frente o Senhor mostra o porquê que Ele permitiu que acontecesse determinada situação. Então, aleluias, glórias ao Senhor, e a gente sabe que tudo que aconteceu com Jesus era para que o Pai fosse glorificado, né? E Jesus não subiu, não foi lá para a cidade, teve esse questionamento aqui dos irmãos dele, né? Aleluias, e hoje a gente está falando sobre esse tema. E aí, como é que a gente faz para aumentar a nossa fé? Então, para aumentar a nossa fé, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ler a Bíblia. Então, eu e você e eu, para termos a nossa fé edificada, a gente precisa ler a Bíblia, conhecer a palavra do Senhor e ver os grandes feitos de Deus. Amém? Glórias a Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus, ela tem poder para nos convencer. Ela tem poder para quebrar o espírito da incredulidade. Amém? Então agora eu quero convidar você para ir lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, apenas para a gente, né, aleluias, ver o que diz. E diz assim, ó: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo, viu aí? Então, precisamos ouvir a mensagem do Evangelho, ler, mergulhar na palavra do Senhor, aleluia, porque o Senhor, Ele vai fortalecendo a nossa fé através da palavra, da sua palavra. Tem até o hino que fala assim, ó: basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Né? O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Então, é isso, queridos, o poder da palavra de Deus. E outra coisa também que a gente pode fazer para quebrar esse espírito de incredulidade que muitas das vezes fica rondando a nossa alma, né? Soprando nos nossos ouvidos, tentando fazer com que a gente questione as circunstâncias, fazendo com que a gente questione ao Senhor. Então, a gente vai lá e começa a declarar a verdade. Qual é essa verdade? A palavra de Deus, amém? Então a gente precisa ler a Bíblia e depois a gente precisa declarar a verdade. Por quê? O que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.
Então vamos declarar Jesus, declarar a verdade dele, declarar o seu testemunho, falar, né? E crer, confiar, ó, rejeitar todo o pensamento mentiroso que promove a incredulidade. Então, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nós temos vivido um ataque assim bem profundo na nossa mente. Por quê? E por quê, né? Porque a nossa mente, ela é, queridos, um campo muito fértil. Se a gente não vigiar, as sementes lançadas nos nossos sentidos, ela desce para o nosso coração. Já ouviu falar assim? Alguém falar assim, ó, não deixa essas palavras descer para o seu coração, não? Então, é isso que acontece. A gente ouve, a gente vê e é lançada uma semente. E qual é a semente que foi lançada que a gente vai regar? Ou seja, que a gente vai meditar, que a gente vai declarar. A gente vai começar a ter pensamentos negativos, pensamentos de desânimo. A gente vai começar a... Não, Deus vai me ajudar. Não, eu vou conseguir porque Jesus vai me capacitar. Não, a palavra do Senhor... Aí você tem que começar a declarar na palavra. Sabe? Não sei se na sua igreja você teve a oportunidade de ser orientado a aprender versículos bíblicos. Por quê, queridos? Porque naquele dia que você estiver atravessando alguma situação, você vai para a palavra. Você não vai ter o acesso aqui à Bíblia igual eu, né? Que às vezes quando eu vou fazer o devocional, eu pego 2, 3 Bíblias para poder fazer um comparativo, para poder dar uma explicação mais simples, mais acessível para que todos entendam. Não, eu não tenho a palavra, eu tô lá na rua, aconteceu uma situação, eu tô aqui aflita, né? E eu vou declarar o quê? Eu vou declarar a palavra. Aleluias. E aí eu começo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me, que nem eu ouvi hoje de uma irmã, né? Ela falando que ela pede para que o Senhor guie ela por águas tranquilas, né? Por pastos verdejantes. Olha que coisa maravilhosa, em momentos de aflição você pedir isso para o Senhor. O Senhor é meu pastor, o Senhor não me faltará, né? Então, se o Senhor não me faltar, aleluias, eu sei que eu vou conseguir vencer, sabe? E começar a declarar versículos que te edificam. Procura, toda a Bíblia tem, lá no final, no começo, né? Concordâncias, para que a gente possa aprender e se fortalecer cada vez mais. Então, eu quero também motivar você a fazer isso, buscar essas concordâncias para que você possa estar aprendendo mais e mais de Deus. Aleluias! E aí, por último aqui, eu quero deixar para hoje, né, outro tópico. Então, primeiro a gente vai ler a Bíblia, depois a gente vai declarar a verdade, que é a palavra do Senhor, para rejeitar todo pensamento mentiroso que promove a incredulidade, ou seja, fortalece ela. E, por último, que também pode ser o primeiro, né, é orar. Orar, falar com Deus e pedir fé, queridos. Pedir fé. Peça ao Senhor para te dar fé, para aumentar a sua fé. E você vai começar a experimentar. Pessoas que vão chegar até você, né, e falar do que elas têm vivido, como eu tenho ouvido esses dias. Deus vai permitir que você comece a ouvir testemunhos. Primeiro você vai ouvir, daqui a pouco você vai começar a vivenciar experiências extraordinárias, porque a sua fé vai estar edificada na rocha, edificada no Senhor. E aí, aleluias, precisamos declarar a palavra de Deus. Por quê? Aí eu vou ler aqui um outro versículo que diz assim: destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então, aqueles pensamentos que tentam nos afastar do Senhor, que tentam nos deixar para baixo, que tentam, sabe, trabalhar mesmo assim, contrário, é nítido que se você vê, querido, se tá fazendo com que você não se desenvolva, que você não cresça, que você não rompa,
Queridos, não é de Deus, porque Deus com certeza quer que a gente cresça na graça e no conhecimento dele. Ele quer, ele deseja isso para mim e para você. Amém, queridos? E para finalizarmos, né? Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa estes jovens, jamais o tomes novamente. Então, às vezes a gente está com esse espírito aqui, ó. A gente não ouve as coisas de Deus e a gente também não fala da palavra de Deus, né? Porque a gente não quer ouvir. Então, a gente tem andado muitas das vezes assim. Então, nós precisamos repreender, né? Para declararmos, aleluias, a graça do Senhor. Amém. Para que a nossa fé seja edificada. Porque, queridos, se a gente lê ali, Hebreus 11, foi até interessante, que foi pregado na sexta-feira lá na igreja. Sobre a fé, né? No culto de oração, tá? Finis pregou Hebreus 11. Queridos, vai lá e dá uma lida em Hebreus 11, que vocês vão ver o que aconteceu pela fé. Pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Olha que poder a palavra de Deus. Então, é isso. Vamos edificar a nossa fé em Jesus. Vamos ler a palavra, vamos orar e vamos declarar. Amém, queridos? É isso que eu deixo para você e para mim essa semana. Oh, glória, nos ajuda, Senhor, a viver a tua palavra. Aleluias, e colocar em prática, Senhor, tudo que temos aprendido aqui. Amém? Até amanhã, se Deus assim permitir. Mas se Ele não permitir, vocês continuem. Até mais!